Continuando o nosso assunto sobre organização de código, hoje nós vamos ver sobre orientação a objeto. A orientação a objeto é um paradigma de programação onde a gente organiza o código utilizando classes, objetos, atributos e métodos. Basicamente, vai ser como se fosse uma caixinha que ela fala quais são as características e os poderes de um item que for instanciado. Um exemplo seria, por exemplo, pessoa. Imagina que uma pessoa ela tem é, atributos como nome, idade e ela tem ações como falar, por exemplo. Então vou tentar mostrar como que seria uma classe que representa isso. Então primeiro a gente usa a palavra class e dá o nome da classe, por exemplo, pessoa. E aí dentro dela, quando a gente aperta Enter aqui, ele vai para a direita, a gente tem que definir uma função de inicialização. Que vai ser onde a gente vai passar os parâmetros que vão definir essa pessoa, por exemplo. E aí eu coloco def definição, função, e eu tenho que colocar underline, underline, dois underlines, init. E aí, underline, underline. E aí eu abro parênteses, e aí eu preciso passar um carinha aqui chamado self. O que é esse self? Self basicamente é para ele referenciar ele mesmo. A gente vai ver mais pra frente. E aí eu passo os dois parâmetros que seria, por exemplo, nome e idade. Beleza? Aí o que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer self.nome vai receber o nome que eu vou passar por parâmetro. Então, o, o atributo nome de dentro aqui da classe pessoa vai receber o nome que vai ser passado por parâmetro lá por fora. Depois eu vou mostrar como que a gente passa. E aí o self.idade vai receber a idade, beleza? Então, isso daqui seriam atributos. São características. E nós também podemos ter métodos, por exemplo, def. Imagina que eu tenho um falar. Vamos colocar falar nome. Como eu vou colocar self aqui, porque eu vou usar o nome ou a idade. No caso, eu vou falar o nome. E aí, vamos dar um print aqui, um F aqui. E ele vai falar olá. No caso, ele vai printar, né? Não estamos chamando nenhuma biblioteca de áudio aqui. Olá, vírgula, meu nome é. E aí a gente vai passar aqui como parâmetro self.nome. Lembrando que eu preciso do self aqui, tá? Beleza. Então essa é a nossa classe pessoa. Ela tem dois atributos, nome e idade, e ela tem um método é, chamado falar nome. Como que a gente instancia isso? Lembrando que o ideal é colocar isso em um arquivo separado, mas aqui eu vou mostrar como que eu colocaria nesse arquivo e chamaria esse mesmo cara. Depois eu mostro como que a gente colocaria em outro arquivo. Eu tenho que instanciar essa pessoa, por exemplo. Então eu vou chamar aqui pessoa 1, é o nome de uma variável isso, então ela vai receber pessoa, abre parênteses, fecha parênteses. Lembrando que aqui, ó, quando eu abro parênteses, ele fala, ó, eu tenho que passar dois parâmetros, nome e idade. E perceba que aqui na inicialização ele tem três parâmetros, mas o Python injeta automaticamente esse self aqui e ele só espera esses dois, tá? Então aqui quando eu passar, eu não passo quem que é o self, eu só passo o nome e idade. Então vamos lá, nome Igor, idade 32, beleza? E aí é isso. Mas aí eu vou mostrar para vocês, se eu executar agora, não vai acontecer nada. Olha lá, ele vai executar e não aconteceu nadinha. Por quê? Porque eu tenho que chamar o método. Então, isso aqui é um objeto, é uma instância da classe pessoa. Isso é um objeto, tá? E isso é uma classe. Ele carrega os atributos dele e os métodos dele. Por exemplo, se eu der vou dar um print aqui. Ó. Na real, eu vou pessoa ponto falar, opa, é pessoa 1 ponto falar nome. Agora que eu chamei esse método aqui, ele vai executar esse cara aqui. E aí eu vou rodar, olha lá. Olá, meu nome é Igor. Ou seja, ele guardou as informações dele aqui nesse objeto, pessoa 1, e aí ele tem um método que ele chama falar nome, aonde ele pega o próprio nome da pessoa que ele salvou anteriormente. Tá, e para que serve isso? Porque eu posso ter outra pessoa que também pode ser instancializada, e ela vai ter a instância dela, que vai estar salvo aqui no pessoa 2. E aí aqui eu tenho que passar o nome, vou colocar Mariana, nome 800, Mariana, idade 800, e aí eu vou chamar a pessoa 2 ponto falar
nome. Então, quando eu rodar, ele vai dar lá: olá, meu nome é Igor, olá, meu nome é Mariana. Vamos criar mais um novo método aqui, dentro da classe, chamado falar idade. Em vez de falar, vamos trocar por imprimir. E aí, imprimir idade, porque ele não está falando, né? Vou colocar self aqui. E aí, vamos imprimir. Print F. Eu tenho self.idade, anos de idade, beleza? Então aí para cada pessoa aqui eu consigo chamar pessoa 1, por exemplo, imprimir idade. Chamei só para 1, ele vai aqui, ó. Olá, meu nome é Igor, eu tenho 32 anos de idade. Olá, meu nome é Mariana. Por quê? Porque eu não chamei para ela. Então eu posso copiar aqui, alterar aqui para pessoa 2 e chamar. Olá, meu nome é Igor, eu tenho 32 anos de idade. Olá, meu nome é Mariana, eu tenho 800 anos de idade. Ou seja, então uma classe ela vai ter o formato de como que vai ser um objeto. Então esse é o formato dela. O formato de uma pessoa vai ser definido pelo nome, pela idade e pelas duas ações aqui, que ele imprime nome e imprime idade, beleza? Vou mostrar como que a gente colocaria isso em outro arquivo, como que a gente importa e como que a gente usa. Então eu tenho o arquivo main aqui, que vai ser o nosso arquivo principal. Eu vou copiar esse código aqui e vou criar um novo arquivo aqui chamado pessoa. Pessoa.py. E aqui eu vou colar a nossa classe, beleza? Aí aqui, essa parte da execução aqui, ó, ela sai daqui e vem para o nosso main. E aí perceba que ele está dando erro, ó. Ó, a pessoa não está definido. E aí o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que importar a pessoa. Então a gente vai colocar from pessoa import pessoa. Por que pessoa minúsculo? Por que pessoa maiúsculo? Pessoa é o nome do arquivo e o pessoa maiúsculo é o nome da classe. Então podia ser outro nome aqui, por exemplo, classe. Vou colocar aqui minhas classes, underline. E aí aqui eu coloco aqui, ó, minhas classes. Beleza? Então lá das minhas classes eu importo pessoa. Mas o ideal seria pessoa mesmo. E aí ele vai utilizar aqui. Daí quando eu rodar aqui, ele vai ter o mesmo comportamento. E ele não precisa carregar todo esse formato todo aqui junto. Beleza? Fica de exercício criar uma classe carro e vocês vão colocar atributos como marca, ano, cor e eu quero que crie um método chamado buzina. E aí quando a gente chamar buzina, ele vai mandar um print assim, buzinou, algo assim. Beleza?